37. Guild Wars. Capítulo 489. Membros principais vez Draco fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado o número de ataques que choveram sobre Draco foi suficiente para empurrar monstros do vazio normais de rank 2 à beira da morte, mas eles tiveram dificuldade em travar o sujeito. Mesmo que ele não tivesse equipado visivelmente o conjunto Dragorugio, ele ainda estava conectado a ele pela alma, existindo dentro de seu corpo. Como tal, ele poderia facilmente invocar suas habilidades sem problemas. Para a primeira salva, que incluiu muitas habilidades finais dos membros principais, o soldado desdobrado foi o primeiro a atacar ou entrar no alcance corpo a corpo, lançando sua agora famosa habilidade, procurar e destruir. Esta habilidade o teletransportou na frente de seu alvo e o perfurou usando sua lâmina para causar dano perfurante. Com uma espada lendária em mãos, seu dano geralmente chegava a mais de 1 milhão. No entanto, Draco simplesmente desviou o golpe perfurante com a lâmina Dragorugio como faria com uma mosca. Ele então empurrou a palma da mão em direção ao soldado desdobrado, usando sua telecinesia de sua linhagem para explodir o sujeito. Em seguida vieram dois ataques simultâneos de Uno e Boed, o primeiro à esquerda e o último à direita. Uno rugiu e ativou Resounding Taunt, uma habilidade agressiva que atraiu toda a atenção sobre ele enquanto ele se preparava para usar Deflect, sua habilidade de classe que poderia bloquear o dano total de um inimigo poderoso uma vez por dia. Boyd se apressou em ativar sua habilidade de classe Ultra Colossus, o que o fez girar todo o seu corpo como uma Beyblade com machado estendido, criando um moedor de carne humana. Com seu Tacteão, a dupla tinha certeza de que poderiam pelo menos causar algum dano a Draco. Infelizmente para eles, tudo isso foi um esforço desperdiçado, já que Draco era imune a todas as provocações dessa natureza com sua habilidade mental. Então ele simplesmente levantou um dedo e enviou um relâmpago feito com intensa energia mundana para atingir a dupla. No momento em que atingiu-no, ele o derrubou 2 passos e o surpreendeu. Se não fosse por sua passiva aura de proteção que aumentou muito as defesas dele e de todos os outros, ele teria sido transformado em cinzas. O que foi ainda mais aterrorizante foi que Draco havia projetado o feitiço para pular de inimigo em inimigo enquanto ainda houvesse energia e um alvo dentro do alcance. Então Boyd também foi paralisado pelo feitiço. Este atordoamento foi o suficiente para decidir seus destinos quando Draco explodiu os dois usando sua telecinesia mais uma vez, fazendo-os bater na parede do salão de treinamento assim como o soldado destacado que ainda estava inconsciente. Os outros ficaram atordoados com isso, mas não conseguiram se lembrar dos vários ataques. Cobra, por exemplo, ficou furtivo e correu atrás de Draco enquanto Silen qualquer manipulava a sombra de Draco para amarrá-lo para que Cobra pudesse atacar. Draco simplesmente riu, brincando com o elemento escuridão diante de um dragão negro. Corajoso. Imediatamente, as sombras em movimento abaixo dele congelaram e solidificaram, fazendo Silen qualquer tossir sangue com a reação. Quanto à Cobra, que viu que as coisas tinham dado errado, ele atacou com sua habilidade final, Surikill-Strike. Justamente quando ele estava prestes a colocar sua adaga nas costas de Draco, ele sentiu o mundo se dividir em 2. Cobra ficou confuso com isso no início, mas quando a divisão ficou maior à esquerda e à direita, e ele viu a espada de Draco coberta de sangue, ele entendeu. Ele havia sido cortado em 2 pedaços, do couro cabeludo à virilha. Sublime Notion empunhava seus cajados duplos com os quais ela lançava feitiços intermináveis, Jade e Jade ajudando-a enquanto criavam uma chuva de ataques de fogo e gelo para bombardear Draco. Draco criou uma barreira de mana sem natureza que ele manteve ativa alimentando-a com energia mundial. Deveria ser óbvio que ele só poderia usar feitiços de maneira tão fácil e sustentável porque ele estava combinando a teoria de causa e efeito com seu vazio de perfeição, bem como com seus tentáculos do estado de ser. Com esses 3, a questão não era mais se Draco conseguiria sustentar um feitiço ou quanta resistência mental ele tinha, mas por quanto tempo a energia na área poderia sustentar tal uso. Como eles estavam dentro da cidade-estado de Vita, sua localização atual tinha energia mundana que estava supersaturada a ponto de até mesmo a energia etérica estar presente, permitindo que Draco fizesse tudo se quisesse.
Draco voltou seu olhar para as três senhoras, e todas empalideceram de medo. No momento em que ele levantou a mão e apontou para eles sabiam que seus destinos estavam selados. Eles se juntariam ao soldado desdobrado e companhia na derrota. No entanto, Draco foi rapidamente interrompido por uma enorme bola de fogo que caiu e bateu em seu escudo de mana, praticamente dispersando-o. Seus olhos se voltaram para o culpado para ver uma solene Rina que estava carregando um outro ataque poderoso com a ajuda de Flamezear. Aproveitando esta oportunidade, Happy Saint ordenou que os seus golems mentais convocados avançassem e segurassem Draco enquanto ele continuamente girava armas metálicas que choviam sobre a posição de Draco indefinidamente. Dreary Traveler gerou impiedosamente todo o seu exército de mortos-vivos para atacar Draco loucamente enquanto ele observava friamente. Sinto muito, meu filho, mas a tia deve fazer o que puder por um item divino. Tia Amorosa comentou com tristeza ao se juntar a Jade, Sublime e Rina para bombardear Draco indefinidamente. Apesar de franzir levemente a testa, Draco não mostrou sinais de preocupação. Ele simplesmente lançou sua habilidade Barreira de Destruição e fez um gesto de subir para Rina. Isso fez com que a Bela ficasse alerta de preocupação, mas ela nunca esperou que a ameaça viesse de baixo. Imediatamente, um jorro de água subiu sob os pés de Rina, enviando-a tão longe no céu que ela não pôde ser vista. Imediatamente, o Armspring, que não poderia contribuir muito para esta batalha sem buffs, voou para agarrar Rina antes que o dano da queda acabasse com o Paragon of Fire. No entanto, o rosto de Armspring mudou de horror quando ela sentiu o bater de suas asas de anjo parar quando ela foi arrastada em direção a Draco pela força telecinética com Rina na mão. Quando chegaram a Draco, o Armspring tentou soltar Rina e lançou um feitiço defensivo pelo qual sua classe era conhecida. No entanto, isso foi inútil, pois o Armspring foi cruelmente cortado ao meio na cintura pela espada Dragorugil que estava revestida com Destruction Energy. Claro, o Armspring tinha imunidade a danos abaixo do nível divino, mas a energia de destruição poderia até corroer e arruinar a energia de origem, muito menos isso. O Armspring morreu com uma mágoa no rosto. Rina tentou se levantar depois de ser solta por Armspring até sentir o puxão que Draco usou em Armspring pousar sobre ela. Quando ela estava prestes a ser afastada, duas silhuetas romperam a linha de frente e alcançaram a posição defensiva de Draco que havia afastado os mortos-vivos e os golems durante todo esse tempo. Kiran ativou ambos os seus 8 portões internos, abertura e cura. Como tal, sua aura era uma mistura de verde e marrom e ele também canalizou sua energia nobre para aumentar sua velocidade e força. Imediatamente, ele ativou sua habilidade de classe Ataque Rush, permitindo-lhe desferir uma saraivada de socos tão rápido que parecia que ele tinha 1000 braços atacando de forma intermitente. Chá. Seus ataques atingiram o escudo de mana e o combo da barreira de destruição que Draco estava usando para se proteger, enfraquecendo bastante os dois ao longo do tempo. Porém, isso não foi nada comparado à sombra que se chocou contra as barreiras do alto do céu, usando uma grande lâmina que pesava alguns tons para administrar esse golpe. A área ao redor de Draco abriu crateras e pela primeira vez desde que a luta começou o mestre da guilda cuspiu sangue do ataque poderoso de Slimfati. Com sua força, poder e o grande peso de sua espada, além da ajuda da física, ela provavelmente causou o maior dano a Draco até agora nesta batalha, totalizando 1%. Sabendo que ele não deveria dar-lhes mais tempo para jogar já que Rina foi trazida em segurança de volta ao acampamento dos lutadores de longo alcance por Fighter Cleric, Draco decidiu aumentar ainda mais o nível. Ele respirou fundo, tão fundo que todos na sala de treinamento puderam ouvir. Era como se ele estivesse sugando todo o ar da sala, fazendo-os se perguntar o que ele estava tentando fazer. Quanto ao próprio Draco, ele estava tentando algo pela primeira vez. Desde que ele visualizou a energia de sua linhagem como geradores de fusão que funcionavam com baixa capacidade, ele teve a ideia de ativar totalmente um deles para lhe fornecer energia suficiente para realizar um ataque de alta potência. Ele conscientemente concentrou-se e visualizou sua linhagem como tal e ligou um gerador na potência máxima para alimentar o próximo ataque. Draco quase sentiu como se seu sangue estivesse fervendo e cheio de energia limitada, dizendo-lhe que sua visualização havia funcionado esplendidamente. Todo esse poder foi canalizado para a técnica que ele usou em seguida, que veio de sua herança do demônio com chifres, chuva do fogo do inferno.
Parecia que alguém havia rasgado o céu acima do salão de treinamento quando um portal para um mundo cheio de fogo e enxofre emergiu, um deserto total cheio de almas gritando sendo torturadas e guardas cruéis se agradando com o som da dor ao seu redor. Os membros principais tiveram pouco tempo para assistir àquela cena, pois muitas pedras enormes começaram a chover sobre eles. Todos eles estavam revestidos de uma cor vermelha escura que queimava até o ar ao seu redor. A grande quantidade desses ataques fez com que cada membro do núcleo ainda vivo ficasse pálido de horror, pois eles entenderam que esse ataque sinalizou o fim de sua lamentável tentativa de derrotar seu mestre da guilda. No entanto, o rugido de um dragão reverberou pelo salão quando um dragão preto arroxeado abriu sua boca e disparou muitos orbes roxos em direção aos meteoros que se aproximavam. Ainda mais louco foi o fato de que o dragão bateu suas asas e passou por todos os ataques para alcançar o portal cuspindo essas terríveis pedras parecidas com meteoros. Então agarrou cada lado do portal com suas garras revestidas de energia roxa antes de fechá-lo com força. Este cancelamento forçado de sua técnica fez com que Draco tossisse ainda mais sangue enquanto seu nariz e olhos sangravam. Ele acabou sofrendo um dano assustador de 5% apenas por causa da reação. Ele levantou a cabeça e olhou para o dragão roxo voador com seriedade, entendendo que esta batalha havia atingido o clímax. Até mesmo Sense Stalker, que observava tudo em silêncio enquanto se perguntava se deveria se transformar ou não, deu tudo de si. Draco poderia facilmente vencer todos aqui, isso ele sabia, mas este exercício nunca foi sobre intimidá-los. Não, ele permitiu que eles mostrassem seu poder antes de desligá-los. Porém, contra um dragão, ele não conseguia manter sua arrogância atual, especialmente aquele que tinha o mesmo posto que ele. Ele não poderia nem mesmo se transformar em um dragão, pois seria forçado a se mover de onde estava, o que lhe renderia uma perda. No entanto, um dragão era a única forma que Draco conseguia reunir. Com um sorriso malicioso, Draco disse duas palavras que enviaram todos aqueles que sabiam o que isso significava às profundezas do desespero. Forma do diabo. Seu corpo tornou-se mais magro e feminino lentamente, seus olhos suavizando enquanto seu cabelo branco voltava à sua cor preta natural. Seus olhos também mudaram de vermelho brilhante para preto, semelhante a Eva. Depois de fazer a mudança, Draco sorriu alegremente e toda sua forma brilhou com uma luz azul enquanto ele imediatamente usava a telestesia suprema para espalhar seu domínio mental por toda a sala. Então, ele levantou todos usando a telecinese suprema, até mesmo capturando seus feitiços que estavam vindo em sua direção no ar. Os únicos isentos disso eram Essence Stalker, já que ele também tinha uma herança da Arcangel, o que o tornava resistente a ataques mentais, e Loving Gaunt, que Draco gentilmente empurrou para o lado como forma de informá-la que ela estava fora dessa luta. Quanto ao resto, Draco os esmagou como se fossem uma lata, criando uma cena horrível onde o sangue e a carne de seus membros principais foram comprimidos em uma bola e lançados na chocada essência junto com todos os feitiços que Draco congelou no lugar. Guild Wars. Capítulo 490. O poder de Draco Essence rugiu de horror e medo diante da grande massa de ataques que o atingiam. Ele rapidamente ficou intangível e passou pela maioria dos ataques, correndo para baixo para lidar com Draco e encerrar a partida enquanto as coisas ainda estavam controláveis. No entanto, Draco simplesmente sorriu amplamente e usou o Minzunder no dragão que se aproximava. Essência reagiu como se tivesse sido atingido por um martelo, sua investida vacilou enquanto suas garras agarravam sua cabeça dracônica com dor. Minzunder era uma habilidade terrivelmente maligna que dividia a mente de um alvo em duas e forçava cada lado a lutar contra o outro pelo domínio. E Sense teve muita sorte de ter a melhor linhagem para resistir a esse ataque, e o fato de que ele estava na forma de dragão agora. Como tal, apesar de seus olhos estarem injetados e vazando sangue de verdade, ele ainda conseguiu continuar seu ataque e começou a preparar um orbe do vazio em sua boca para explodir Draco em pedaços. Draco franziu a testa e ativou Min Blast, que causou 1000% de dano mental ao alvo. Isso interrompeu diretamente o impulso acumulado de Essence, e o dragão caiu inconsciente enquanto seu corpo era lançado caoticamente em direção ao chão. Sem sua consciência se defendendo, Draco poderia facilmente levantar o corpo do dragão em queda com sua telecinesia suprema e pará-lo no ar. Ele então segurou Essence até que sua transformação terminasse, então executou cruelmente também. Bem naquele momento, o cronômetro acima da cabeça de Draco parou.
Os membros principais foram então revividos onde estavam antes do início da batalha, a expressão traumatizada em seus rostos por terem sido esmagados em uma almôndega humana e jogados de lado. Apenas tia amorosa, que assistiu a tudo, estava grata por ter desfrutado de tanto amor em Draco que o rapaz não conseguiu machucá-la, mesmo para treinar. Draco bateu palmas e chamou a atenção do grupo. Vocês, honestamente, fizeram bem em reduzir meu HP em 7%. Vocês estavam apenas 3% abaixo de atingir seu objetivo, o que é um grande negócio, especialmente porque eu estimei que vocês não alcançariam nem 5%. Draco sorriu calorosamente. Mesmo que eu tenha dito que não daria nada a vocês, ir além da minha imaginação também não deve ser ignorado. Cada um de vocês receberá um ups da Sublime Notion depois que terminarmos aqui. Todos os membros principais demonstraram expressões de entusiasmo. Afinal, ups não era uma quantia pequena de dinheiro, especialmente dentro da guilda número 1 do continente Karil. Era o suficiente para comprar um monte de coisas boas, especialmente com o quão rica a loja da guilda estava ficando a cada dia, sem mencionar quantas coisas interessantes Draco a enchia com as guloseimas do tesouro. Sublime Notion então se levantou e perguntou com um sorriso curioso. Você disse que depois que terminarmos aqui, isso significa que há mais. Draco assentiu. Claro. Eu não vim aqui só para bater em você e me dar tapinhas nas costas. Eu queria primeiro ver o quão fortes vocês todos eram juntos. E agora vou lutar com vocês um por um para mostrar seus defeitos e como você pode melhorar. Isso deixou os companheiros ainda mais entusiasmados. Eles receberam muito treinamento de Eva, mas isso foi feito em grupo. Ela lhes ensinou formações de batalha, coordenação de habilidades, sinergia técnica e, especialmente, consciência do campo de batalha. A recente batalha contra os monstros do vazio nas planícies arruinadas de Derion foi prova suficiente do quanto esses companheiros haviam crescido. No entanto, em termos de suas próprias proezas de luta individuais, eles vinham treinando e ensinando-se incessantemente, sem nenhuma orientação real. Teve alguma utilidade, pois eles foram capazes de desenvolver seus próprios estilos únicos, mas muito haviam alcançado vários gargalos em como progredir. Sem alguma forma de esclarecimento ou orientação, demoraria um pouco para superar essas coisas com seu talento natural. Com Draco cuidando disso, eles estavam confiantes de que todas as coisas com as quais estavam preocupados se tornariam coisas do passado. Mestre da guilda, apresse-se e comece a aula. Padre Draco, seu amado filho está com você desde o primeiro dia. Por favor, me guie primeiro. O que, Padre Draco? Na verdade, é o Papai Draco. Essa senhorita está disposta a receber seu amor e ensinamentos. Ei, irmão Draco, sou eu, seu melhor amigo. Por que você não vem aqui, para que possamos discutir o Dao juntos? Os sujeitos sem vergonha começaram a clamar. Afinal, havia apenas um Draco e cerca de 19 deles. Como tal, eles estavam impacientes para ter uma sessão individual com Draco e aumentar seu poder. Draco riu do comportamento deles e fez um gesto calmante. Não se preocupe, tem uma maneira de lidar com isso. Enquanto os vários membros principais estavam confusos, Draco ativou a sala de treinamento e atualizou todos os seus tempos de espera. Tal construção seria inútil se uma pessoa que estivesse praticando suas habilidades tivesse que esperar todo o tempo de espera cada vez que a usasse. Draco então manifestou sua forma demoníaca mais uma vez. Anúncio do sistema para o jogador: você se transformou em sua forma True Devil. Esta é uma mudança fundamental e seus atributos, assim como suas habilidades, foram trocados apenas por atributos raciais. Por favor, verifique sua página de status para ver as alterações. Anúncio do sistema para o jogador: sua classe foi detectada como divina. Os atributos não serão realocados, mas atributos adicionais serão aplicados durante a transformação. Seu equipamento e habilidades de classe estão bloqueados, mas as habilidades raciais do diabo podem ser usadas em sua forma verdadeira. Draco soltou um suspiro profundo ao entrar nesta forma pela segunda vez em minutos. Ele sentiu uma tensão imperceptível em sua mente e linhagem, mas era leve. Afinal, os cooldowns foram implementados por um motivo. Metade era limitar a natureza das habilidades, que de outra forma seriam spamáveis, o que tornaria jogar Boundless muito difícil e cansativo para jogadores e monstros, especialmente durante o PvP. O outro motivo foi reduzir a pressão sobre o usuário.
Não se deve esquecer que este não era um jogo jogado em um computador, mas sim um jogo que tinha interface direta com o cérebro. Se uma habilidade fosse usada muitas vezes em um determinado período de tempo, especialmente uma com um longo tempo de espera por causa de seu poder, ela sobrecarregaria o corpo externamente. Usar um capacete virtual não atenuaria muito o dano, mas um casulo reduziria significativamente esse esforço. Foi por isso que Draco sentiu isso apenas levemente. Se ele tivesse feito isso com um capacete de realidade virtual, seu corpo no mundo real estaria sangrando pelo nariz. Se não fosse assim, porque o centro de treinamento não estaria ocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Apenas fique aqui e espalhe suas habilidades até que você possa aprendê-las através dos movimentos do seu corpo e transformá-las em técnicas. Draco, agora em sua verdadeira forma de diabo mais uma vez, ativou em inglês Mirage em cada um dos 19 membros principais aqui. Alguns sucumbiram facilmente à ilusão, enquanto outros foram mais difíceis de arrastar, como Rina, Essence e Warspring. Draco falou com eles telepaticamente. Baixe a guarda, caso contrário, não posso te ensinar. Ao ouvir isso da boca da própria fera, os companheiros baixaram a guarda e foram sugados pela miragem de Draco. Quando acordaram, viram que estavam dentro de um dojo espaçoso com vários suportes de armas ao seu redor. Do outro lado deles estava Draco, que sorria para eles. Bem-vindos ao meu mundo miragem. Cada um de vocês foi enviado para um mundo idêntico, onde posso lidar com vocês individualmente, sem perder muito tempo. Draco franziu a testa aqui. No entanto, devemos ser rápidos. Minha transformação dura apenas 1 minuto e já gastei todos os meus recursos mentais dilatando o tempo dentro deste mundo o máximo que pude. Só temos meia hora, então vamos começar. Nenhum dos membros principais eram idiotas que não conseguiam entender o que ele queria dizer. Como tal, eles rapidamente manifestaram suas armas preferidas e começaram a mostrar suas diversas técnicas para Draco. Para alguns, Draco apenas observou enquanto lhe dava dicas gerais e específicas com base em sua exibição, enquanto para outros, ele adotava uma abordagem mais prática e explicava suas falhas, bem como maneiras de melhorar enquanto lutava contra eles de frente. Do lado de fora, porém, era apenas Draco parado ali enquanto olhava para os 19 membros principais, enquanto eles também olhavam para ele com expressões vazias. Isso durou toda a sua transformação de 1 minuto antes de ele suspirar de exaustão e retornar ao seu estado normal. Os membros principais também recuperaram os sentidos enquanto olhavam para Draco com respeito e reverência. Somente o monstruoso mestre da guilda poderia fazer algo assim e eles ficaram um pouco consternados quando viram que Draco estava visivelmente exausto por suas ações. Porém, era esperado, já que o que ele fez foi uma loucura absoluta. Colocar 19 pessoas em uma miragem com sua forma diabólica foi fácil, ele poderia até mesmo colocar 100 ou mais. O que foi uma loucura foi dilatar o tempo intensamente. Fazer tal coisa não era mais o trabalho da IA, mas um fardo que Draco estava assumindo para imitar tais condições. Agora que ele teve uma pequena amostra do que a IA teve que passar por milhões de jogadores, ele só conseguiu estalar os lábios e acenar que sim, a IA, na verdade, trabalhou duro. Não admira que fosse um cérebro tão gigante. Sem ser tão grande e possuir funções cognitivas tão extensas, não poderia esperar dilatar o tempo e muito menos gerar NPCs e monstros. Draco conversou um pouco com os membros principais antes de dispersar todos. Alguns optaram por ficar e continuar refletindo sobre o que aprenderam, enquanto outros tinham o dever de voltar a gostar do Sublime Note 1. Pessoas como Sense decidiram partir em uma aventura para continuar a vivenciar o mundo de Boundless e aprimorar suas habilidades em batalhas ao vivo. Vendo uma resposta diversificada de seus membros principais, Draco ficou satisfeito. Ele também saiu do centro de treinamento e caminhou pelo interior da cidade-estado de Vita com um sorriso. Mesmo que esta parte estivesse fechada para todos os estrangeiros, ainda havia uma quantidade saudável de tráfego enquanto os vários civis da tribo Nussal e os recém-integrados descendentes da deusa se misturavam e se conheciam. O que Draco mais esperava era o eventual cruzamento que aconteceria entre os dois grupos. Com legados de linhagem tão interessantes misturados, eles certamente dariam origem a uma próxima geração poderosa e mais unida. Draco finalmente retornou ao salão do éter e mudou seu traje para a armadura de tecido do conjunto Dragorugil que se escondia dentro dele. Ele caminhou pelos corredores em silêncio,
pensando na melhor forma de aumentar a nota de seu universo interno. Afinal, como estava agora, ele poderia trazer sua família para dentro. Ele também estava relutante em embarcar em outra missão única sem todos eles ao seu lado, então ficou preso em um dilema. Felizmente, o primeiro estágio de recursos necessários para expandir o território foi listado pelo sistema, porém eles eram obviamente tão raros e difíceis de adquirir que Draco teria que quebrar um braço e uma perna para isso. Para comparar, era pelo menos 50 vezes mais caro do que os recursos necessários para atualizar um super mini-mundo pequeno em um nível. Draco só pôde suspirar e fazer uma anotação para ver Moneylo ver em breve. Ele teria que incumbir diretamente esse vigarista de adquirir o que ela precisava e vender o que Draco não fez. Como tal, Draco perdeu-se em pensamentos ao abrir a porta do quarto principal que dividia com sua família. No entanto, o que surpreendeu foi que havia apenas 2 pessoas na sala, e seus sentidos aguçados transmitiam um cheiro distinto que ele entendia muito bem. Lá estava a adorável Zayn, que estava sentada na beira da cama usando um sutiã fino que mostrava seu lindo busto e uma calcinha fio dental. Ao lado dela estava Natasha, esparramada na cama com o rosto para baixo e a bunda para cima, ainda por cima nua. Guild Wars. Capítulo 491, R18. Natasha devorada Draco ficou sem palavras com a visão maravilhosa diante dele. Não apenas a beleza de sua adorável súcubo em lingerie transparente que mostrava seu corpo indutor de luxúria, mas a pose erótica em que a pobre Natasha estava presa. O que fez Draco esfregar o nariz foi o fato de que mesmo nessa situação, com os olhos vendados e a boca fechada por uma gargantilha, as pernas unidas e os braços presos atrás das costas, a vagina de Natasha estava brilhando. Zayn sorriu divertidamente quando viu Draco entrar. Ela bateu na bunda de Natasha, fazendo a carne macia tremer como ondas no oceano, o que facilmente hipnotizava um cara simplório como Draco. Então, novamente, quem não gostaria? Zayn se aproximou de Natasha e sussurrou em seu ouvido. Ele está aqui e está olhando diretamente para o seu buraco imundo. Natasha estremeceu muito, fazendo alguns sons estranhos enquanto lutava. Porém, Zayn e Draco compartilharam um sorriso estranho quando viram que a vagina de Natasha vazava um pouco, derramando-se nos lençóis enquanto ela se contorcia. Draco suspirou levemente e se aproximou, recuando o resto de sua armadura em seu corpo e ficando nu. Os olhos de Zayn brilharam quando ela viu o precioso pau pelo qual ela havia se apaixonado, aquele mesmo que a fez se submeter ao ponto que ela havia ignorado. Seu pai amoroso por ele. Draco imediatamente ativou a promiscuidade sexual de sua herança do demônio chifrudo, deixando seu pênis duro e pronto para ir. Também aumentou por uma pequena margem, veias aparecendo no eixo como se estivesse tomando esteroides. Os olhos de Zayn formaram corações rosa quando ela começou a babar. Draco acenou com a cabeça para ela enquanto agarrava a bunda grossa de Natasha e acariciava lentamente. Ele não tinha pressa em penetrá-la, já que havia deixado para o final. Como tal, a súcubo levantou-se da cama e ficou ao lado de Draco. Ela baixou as mãos macias e agarrou suavemente o pênis ereto de Draco, acariciando-o sutilmente enquanto o sujeito continuava a acariciar e brincar com o traseiro grosso de Natasha. Ele então se virou e sussurrou para Zayn. O seu ainda é o melhor. Zayn ficou emocionada e o ritmo de suas mãos aumentou. Ela fez questão de manter um aperto leve, não apertando ou puxando a haste dele como a maioria costumava fazer, mas deixando a pele da palma da mão esfregar a pele do membro de Draco. Como uma súcubo, Zayn saberia instintivamente a melhor técnica de punheta a ser usada. Draco começou a respirar com dificuldade, rindo do quão bom Zayn era. Mesmo com suas características de incubus e demônio com chifres, Zayn ainda poderia dominá-lo perfeitamente. Como Zayn estava trabalhando com ele, ele decidiu trabalhar com Natasha também. Um dedo começou a esfregar seu traseiro que tremia com a carícia, enquanto 2 começaram a traçar a carne ao redor de sua entrada, dentro da vulva. Natasha gritou, mas foi bloqueada pela gargantilha, enquanto Draco enfiava um dedo em seu cu e começava a esfregar por dentro, seus 2 dedos ao redor de sua vagina subindo até seu clitóris e sacudindo-o. A jovem mulher-pássaro começou a sacudir a bunda na tentativa de escapar dos fortes estímulos, mas foi inútil já que Draco era mestre nisso. Não importava o quanto Natasha tentasse escapar, ele manteria contato e intensidade. Ele beliscou o clitóris dela e esfregou entre os dedos, enquanto o dedo na bunda dela começou a entrar e sair rapidamente.
Natasha estava claramente sentindo isso a ponto de começar a salivar em volta da gargantilha, sua respiração ficando áspera, seu canal também pingando abundantemente. Draco agachou-se e aproximou o rosto da vagina dela. Ele fez questão de sentir o cheiro dela, permitindo que sua respiração fizesse cócegas nela, o que a fez se contorcer ainda mais. Zayn riu e deitou-se no chão, posicionando-se logo abaixo de Draco. Ela então esfregou suavemente o pau dele por baixo, acariciando com um pouco mais de força enquanto empurrava um pouco de seu esperma e abria a boca para engoli-lo. Ela saboreou alegremente, então levantou a cabeça para colocar a ponta do membro de Draco em sua boca. Assim que Draco sentiu a umidade e suavidade da boca de sua esposa súcubo, ele grunhiu. Zayn sorriu e começou a mover a cabeça para frente e para trás como um pistão, envolvendo facilmente o pau inchado de Draco em sua garganta. Draco naturalmente engasgou com a técnica de Zayn, aceitando o fato de que estava prestes a ser ordenhado vergonhosamente. Como tal, ele descontou suas queixas na pobre Natasha, estendendo a língua em seus canais e dando-lhe uma boa lambida. Natasha estremeceu visivelmente, mas não conseguiu mais desafiar Draco. Ela só podia permanecer deitada ali com seus órgãos genitais expostos e sua bunda lisa tremendo enquanto Draco a devorava. Como seria de esperar de um incubus, ele tinha conhecimento explícito dos pontos doces de uma mulher e um controle estranhamente absurdo sobre sua língua, fazendo-a se mover como uma cobra. Ele atacou severamente esses lugares, certificando-se de complementar seus movimentos com o dedo que ainda estava esfregando o clitóris dela. Sob o efeito de tal estimulação, a mulher-pássaro só conseguiu gritar desamparadamente quando sua vagina começou a se contorcer e se contrair loucamente. Nenhum líquido saiu dela, mas sua reação foi suficiente para dizer a Draco que ela havia atingido o clímax. Embora isso tenha feito sorrir, essa expressão rapidamente se distorceu quando Zayn moveu sua própria língua para ordenhar Draco com a boca. O prazer não podia mais ser negado. Ele só pôde soltar um grito baixo quando sentiu seu sêmen subir por seu eixo, ganhando impulso enquanto Zayn continuava a devorar sua vara como se fosse a última vez que ela o veria. A quantidade de esforço e ferocidade que ela colocou nessa ação faria qualquer homem enrolar os dedos dos pés enquanto gritava, e Draco só podia agradecer a sua linhagem por mantê-lo seguro e são. No entanto, o que iria gozar, iria gozar. Sua ejaculação acumulada disparou com força, escorrendo pela garganta de Zayn enquanto a súcubo estremecia embaixo dele devido ao ataque repentino. Seus olhos ficaram vidrados, claramente bêbados com o poderoso sêmen que ela acabara de consumir. Se não fosse pelo fato de ela estar um tanto acostumada com esse líquido tirânico, ela teria sido enviada imediatamente para o abismo da inconsciência. Draco puxou lentamente seu pau para fora da boca de Zayn, e a súcubo recebeu um pouco do restante em seu rosto. Com suas pupilas parecidas com corações e sua expressão extasiada, Draco quase decidiu destruir o canal de sua mulher, antes de lembrar que o alvo hoje era outra pessoa. Como tal, ele relutantemente deixou a adorável súcubo se concentrar em Natasha. Draco levantou-se, usando as mãos para agarrar as nádegas da mulher-pássaro. Ele puxou a carne grossa e macia para o lado, abrindo caminho para sua vara ainda ereta que pingava um pouco de sêmen restante à saliva de Zayn. No momento em que ele pressionou a tampa contra o canal de Natasha, a mulher-pássaro começou a se contorcer e a protestar. No entanto, seu canal começou a pingar mais uma vez, mostrando que, embora seu cérebro pudesse estar com medo do que aconteceria a seguir, seu corpo também estava terrivelmente excitado. Bem, por experiência própria, Draco sabia que existiam mulheres assim, com mais do que algumas tendo a mesma fantasia. No entanto, era melhor não tentar algo assim, pois a fantasia era uma fantasia. Pode não ter atingido tão bem como atingiu, na mente de alguém, em comparação com a realidade, mas Natasha era claramente alguém que queria que isso acontecesse. Sem se conter, Draco empurrou sua vara até a ponta do colo do útero dela, todo o seu eixo não sendo capaz de entrar. Natasha gritou com a gargantilha na boca, mais saliva espalhando-se por suas ações. O físico da mulher-pássaro era geralmente semelhante ao dos humanos, então suas fêmeas também o tinham imenso. Sendo assim, Natasha estava tremendo de dor, mas Draco só a deixou aguentar por 3 segundos antes de lançar um feitiço de cura e um calmante, que fez a mulher-pássaro relaxar e até gemer. Draco pessoalmente achou a dor da virgindade bastante obsoleta para os não-humanos.
Deveria estar presente apenas por um breve período, ou mesmo não estar presente, para que a primeira vez não fosse uma barreira tão grande para a maioria das mulheres. Apesar de ter pensamentos filosoficamente feministas, Draco não se esqueceu de puxar os quadris para trás e empurrá-los para frente novamente brutalmente, enviando todo o seu eixo da ponta base através de Natasha uma vez. Como a dor já havia passado há muito tempo, Natasha só ficou com um puro prazer pela primeira vez e não aguentou. A sensação de algo tão longo e amplo explodindo em suas entranhas quase a fez desmaiar. No entanto, isso foi apenas um único impulso. Assim que Draco começou a recuar e empurrar dentro dela, Natasha era como um barco em uma tempestade. A menor onda poderia fazê-la virar e perder tudo. A única coisa que a ajudou a manter a sanidade foi o desejo crescente de algo. Algo para derramar dentro dela. Esse sentimento era um desejo que ela nunca soube que poderia ter. Um desejo tão poderoso que ela continuou fantasiando sobre ele mesmo enquanto estava sendo arada. Com cada estocada que Draco dava, havia uma voz gritando dentro dela para que ele lançasse sua semente e a preenchesse. Esse desejo a deixou ainda mais sensível às estocadas de Draco e ao prazer que isso trazia, fazendo Natasha sentir como se estivesse lentamente chegando ao auge. O próprio Draco ficou surpreso com a umidade da vagina de Natasha. Ela estava praticamente encharcada e sua vagina continuava se contraindo sempre que ele empurrava totalmente para dentro e relaxava quando ele puxava para trás. Draco seria um fracasso de incubus se não entendesse o que isso significava e o que essa mulher pássaro queria. Já fazia algum tempo que nenhuma mulher além de suas 4 amadas esposas tinha sede de sua semente. Essas concubinas gostavam principalmente da relação sexual e faziam isso para elevar sua posição a desfrutar do corpo dele. Não era comum eles desejarem sua semente crua. Até Doris só queria ser destruída por seu pau grande, não por seu sêmen. Esse sentimento fez Draco sorrir. Zayn também se levantou de seu torpor e esfregou alegremente a barriga que estava cheia do esperma de Draco, como se ela tivesse feito uma ótima refeição. Ela então olhou para Natasha enquanto seus olhos se estreitavam. Zayn também percebeu o que Draco fez, caminhando até a mulher pássaro e removendo a gargantilha que bloqueava sua boca, bem como a venda em seus olhos. Ela então agarrou Natasha pelo queixo, sorrindo para a expressão de luxúria da mulher pássaro. Dos olhos enevoados à boca aberta que babava e realizava sons eróticos, Natasha se perdeu no prazer. Zayn falou imponentemente. Já que você deseja tanto o sêmen dele com tanta honestidade, eu vou recompensá-lo. Zayn então virou a cabeça de Natasha para olhar para trás, seus olhos enevoados vendo o pau duro de Draco se chocando contra ela e suas mãos firmes segurando sua bunda cheia de bolhas. Ela olhou nos olhos dele, que mostravam desejo e domínio, e todo o seu corpo parecia que a eletricidade estava fluindo. Agora, observe enquanto ele insemina você. Zayn exigiu enquanto se certificava de que Natasha não perderia o momento final, seus olhos brilhando de excitação com isso. O próprio Draco ficou bastante excitado com as ações de Zayn. A sucubo sabia exatamente como deixar o sexo ainda mais picante e prazeroso. Então ver os dois olhando para ele com desejo, na esperança de vê-lo borrifar sua porra dentro da mulher pássaro foi um espetáculo e tanto. Com isso diante dele, Draco não conseguiu mais se conter. Com uma explosão de estocadas poderosas, ele permitiu que seu esperma se espalhasse, enviando o líquido quente espirrando no útero de Natasha, já que ele pressionou a ponta contra o colo do útero dela. Natasha gritou fracamente e se contorceu por último enquanto borrifava sua chuva dourada. Seu rosto caiu no travesseiro enquanto ela caía fracamente, perdendo a consciência com a sensação do semen tirânico de Draco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.